graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E para nós é uma alegria estarmos sempre reunidos como igreja do Senhor para oferecermos a Deus a nossa adoração, o nosso culto, no desejo que os nossos lábios eles estejam na presença de Deus de forma sincera, para que assim Ele se agrade, do nosso louvor, se agrade da nossa adoração. E nós vamos começar esse tempo de culto com uma palavra de oração. Vamos, curvar as nossas cabeças e rogar a Deus que esteja trazendo às nossas vidas, nesse momento de culto, aquilo que Ele sabe que necessitamos na nossa caminhada, na nossa vida cristã, e também que Ele também esteja ouvindo, as nossas orações, que Ele esteja recebendo a nossa adoração. Oremos então. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti por mais este domingo em que o Senhor nos permite estarmos reunidos. Somos gratos, Pai, porque como igreja do Senhor nós temos tido esse privilégio, temos tido a liberdade de termos esse ajuntamento para prestarmos, ó Deus, a Ti o culto do qual o Senhor é merecedor. Te louvamos, Senhor, pela Tua constante presença em nossas vidas. Durante todo o nosso caminhar, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos dado aquilo que o Senhor sabe que necessitamos. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações em tudo aquilo que temos clamado a Ti, e de forma que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ela tem assim trazido a nós, Senhor, os benefícios, as bênçãos, Senhor, que temos muito a Te agradecer. Primeiramente, acima de tudo, Pai, agradecemos pela vida eterna que temos em Cristo Jesus, por Ele ter se feito assim, ó Deus, justiça por nós, por Ele ter oferecido sua vida para que pudesse assim fazer a propiciação pelos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, por todo o Teu amor por nós. Fala aos nossos corações por meio da Tua palavra e recebe a nossa adoração. É o que pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nesse momento estar cantando algumas músicas em louvor e adoração ao nosso Deus. Esse hino que nós vamos cantar, ele é um hino do cantor cristão, hino de número 476, Brilho Celeste. Canto louvores
Essa música que nós vamos cantar agora tem por título De Todas as Provas, é do pastor Armando Filho. As provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavra de alguém quer na gente acreditar. Quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante a ter para vencer e continuar na jornada, e vê que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e vê que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Nesse momento, vamos nos colocar de pé e fazermos a leitura da palavra de Deus no livro de Salmos. Salmos de número 139. Temos o Novo Testamento aqui também,
à disposição, se alguém precisar. Salmo 139, ao diretor de música, Salmo de Davi. Leamos então. Podemos fazer a leitura alternada, onde eu leio um versículo e vocês, a congregação, em uma só voz, lê os versículos seguintes. Então, eu leio o versículo ímpar e a congregação lê o versículo par. Diz assim a palavra do Senhor. Ó Senhor, Tu me sondas e me conheces. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Tu me cercastes em volta, puseste sobre mim a tua mão. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão, e a noite será luz à roda de mim. Pois criastes o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão vasta é a soma deles. 18. Se tão somente matasses o ímpio, ó Deus, apartai-vos de mim, homens de sangue. Não odeio eu, ó Senhor, e abomino aquele que se levantam contra ti? É 22, né? Versículo 22. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vamos ler juntos os versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Ainda de pé, vamos mais uma vez orar ao Senhor, colocando os nossos corações diante dele, né? A palavra de Deus diz: sonda-me. E Deus, ele é aquele que nos sonda, ele nos conhece.
Ele conhece não somente, não é, o nosso exterior, mas Ele conhece o nosso interior, conhece os nossos corações, conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções. E Ele também conhece as nossas aflições, os nossos medos, as nossas angústias. E Ele quer estar ao nosso dispor, nos oferecendo o seu socorro, a sua misericórdia, o seu perdão, o seu livramento. Então vamos rogar nesse momento que o Senhor assim sonde os nossos corações, que Ele traga, não é, às nossas mentes e corações esse descansar no Senhor, não é? Quando o salmista inicia dizendo: Senhor, tu me sondastes e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor. Tudo conheces, tu me cercastes em volta, puseste sobre mim a tua mão. A mão do Senhor, ela está pronta a nos guiar e a nos socorrer quando a Ele clamarmos. Vamos orar neste momento, colocando também a vida daqueles que estão em aflição, daqueles que estão clamando ao Senhor, suplicando pela graça, pela misericórdia, pelo socorro do Senhor. Oremos então. Senhor Deus, mais uma vez em Tua presença, nós queremos dar graças a Ti, ó Deus, pelo Teu socorro. Te damos graças pela Tua onisciência, ó Deus, porque Tu és aquele que conheces os nossos pensamentos. Tu sondas, ó Deus, os nossos corações. Tu sabes se há em nós, Senhor, algum caminho mau. E o Senhor tem também, ó Deus, o poder pela Tua misericórdia, pela Tua graça, através do Teu Filho Jesus, de nos guiar por caminhos eternos. Portanto, Senhor, que confiados no favor do Senhor Jesus, confiados na obra dEle, operada na cruz por nós, para que pudéssemos ser achados diante de Ti sem culpas, nós pedimos, Deus, a Tua misericórdia, para que, ó Senhor, se porventura houver algo em nossos corações que esteja, ó Deus, entristecendo a Ti, entristecendo ao Teu Espírito, se alguma coisa, ó Deus, falamos, fizemos contra o nosso próximo que o tenha entristecido, que o tenha magoado, Pai, que em nome do Senhor Jesus o Senhor nos perdoe. Que o Senhor assim, ó Deus, nos traga o descanso em nossos corações e mentes, para que tenhamos a plena certeza de que estamos diante de Ti, Senhor, com os nossos corações purificados e não tendo, Senhor, do que nos impedir de nos achegarmos à Tua presença santa. Pai, o Senhor conhece também as nossas aflições, o Senhor também conhece as nossas angústias. E pedimos, Senhor, que o Senhor, na Tua misericórdia, o Senhor também venha trazer o descanso, o Senhor venha trazer o esclarecimento da Tua palavra, para que, Senhor, possamos descansar nas Tuas promessas, para que não vivamos, ó Deus, apreensivos com o dia de amanhã, Senhor. Por mais que esse mundo tente nos afligir, por mais que esse mundo tente nos trazer preocupações, que possamos, Deus, a cada noite, colocar nossas cabeças no travesseiro e saber, Senhor, que o novo dia, quando ele raiar, se assim o Senhor permitir, será um dia feito por Ti para o Teu louvor e para que também as nossas vidas, assim, Senhor, sejam instrumentos em Tuas mãos para glorificar o Teu nome. Portanto, Senhor, que possamos ter a certeza de que o Senhor vai estar nos dando suprimento, o Senhor vai estar abrindo aquela porta de emprego que tanto, ó Deus, esperamos, o Senhor vai estar também trazendo, ó Deus, a esperança em meio, Senhor, aquelas situações onde tudo parece que não irá, ó Deus, concorrer para o nosso bem. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Tu és o Deus onipotente. E assim, ó Deus, Tu tens todo o poder para trabalhar por aqueles a quem o Senhor ama. Por isso, Senhor, que o Senhor socorra os aflitos, que o Senhor traga o alento, que o Senhor alivie as dores dos que estão sofrendo, dos que estão hospitalizados. O Senhor traga a cura em nome do Senhor Jesus.
também, ó Deus, pedimos por aqueles que estão distantes de Ti, aqueles que não podem clamar ao Senhor porque os seus corações ainda estão envolvidos, ainda estão obscurecidos pelo pecado. Que no nome do Senhor Jesus essas vidas sejam libertas pela Tua palavra. E por isso pedimos, Deus, que nesta tarde a Tua palavra chegue aos corações para levar assim, ó Deus, a libertação, para levar assim, ó Deus, a salvação e a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Nós pedimos assim, Pai, e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Nós iniciamos no último domingo uma nova série por título Avaliados no Servir, e hoje vamos estar refletindo sobre avaliando minhas convicções e atitudes diante das provações. Avaliando minhas convicções e atitudes diante das provações. E quando a gente pensa em avaliação, né, domingo falamos sobre isso, né, a necessidade da avaliação, ela está presente em várias esferas da nossa vida, né? A avaliação é uma forma de ajustarmos a nossa conduta, de ajustarmos o nosso caminhar, de reelaborarmos, né, as nossas ações, na medida de vermos se estamos cumprindo, verificando se estamos cumprindo o nosso alvo, aquilo que a gente coloca como meta, aquilo que a gente coloca como propósito na nossa vida. E a gente deve fazer isso, não é, constantemente, seja na forma de conduzirmos o nosso lar, de educarmos os nossos filhos, de exercermos a nossa profissão, de estarmos, né, nos relacionando com outras pessoas, né? Em todo tempo devemos estar avaliando e nos avaliando para que vivamos vidas tranquilas, para que vivamos vidas saudáveis e para que, acima de tudo, nós que desejamos viver vidas que agradem ao Senhor, que vivamos assim, né, vidas realmente de acordo com a vontade de Deus. E vimos que a avaliação, ela está presente, por exemplo, né, nos meios empresariais, né, corporativos, né? E existem diferentes modelos de avaliação. Domingo passado falamos sobre a autoavaliação, né? A necessidade de nos autoavaliarmos, verificando se realmente, né, nós estamos... se a nossa posição em Cristo, ela é verdadeiramente fundamentada em uma fé que nos dá plena convicção do nosso novo nascimento, da nossa salvação em Cristo Jesus. Falamos sobre a necessidade de avaliarmos se o nosso arrependimento é um arrependimento sincero diante do Senhor, né? Onde consideremos tudo aquilo que Deus nos oferece em sua palavra, em tudo aquilo que Ele nos revela, como a necessidade, então, de termos essa nova vida em Cristo, ou seja, compreendendo o propósito de Deus ter nos criado, avaliando o fato de que, mesmo em Deus ter nos feito perfeitos, santos, ainda assim escolhemos desobedecer, né, os preceitos de Deus, a ordem de Deus, caímos no pecado, o pecado então passou a toda a raça humana e, em consequência disso, o homem agora vai viver cada vez mais afastado de Deus. Mas Deus, de forma presciente, ou seja, na presciência de Deus, naquilo que Deus, lá na eternidade, né, sabia que necessitávamos, Deus, por muito nos amar, quis nos dar a redenção, a salvação, para que a nossa comunhão com Ele fosse restaurada. E por isso Ele planeja, então, todo o plano de redenção, de salvação do homem na pessoa do seu Filho Jesus. Então, quando entendemos pela palavra, né, que somos pecadores, que estamos em uma situação de afastados de Deus eternamente por conta do pecado, se não fosse a misericórdia
de Deus. Mas Deus veio em nosso socorro e nos proveu, então, a salvação, o livramento. E crendo na obra de Cristo, confessando o seu nome, sabendo que Ele é o único que foi capaz de oferecer um sacrifício aceitável a Deus, Ele assim fez justiça pelos nossos pecados, de maneira que podemos assim, em seu nome, sermos salvos. Então, essa compreensão, né, é o princípio que Deus traz aos nossos corações pela fé, para que leve o nosso coração a ser convencido das suas verdades e assim buscarmos o arrependimento, buscarmos o perdão de Deus. E uma vez que entendemos, né, que precisamos andar na luz, nós também sabemos que, enquanto novas criaturas, nós também devemos frutificar, devemos ter uma vida que frutifique. E isso foi ordem do Senhor Jesus, né, quando diz que Ele era a videira e nós os ramos. E todo ramo que estiver nele ligado, esse deve dar muito fruto. E para isso Ele nos chamou, para que nós frutifiquemos. E frutificar significa desenvolver a nossa vida de acordo com tudo aquilo que Ele nos ofereceu por meio, né, da nova vida que temos nele. Agora que temos o Espírito Santo habitando os nossos corações, Ele assim nos capacita, nos habilita, né, para que estejamos exercendo tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que está de acordo com a natureza de Deus, uma vez que Ele também nos chama para sermos santos, assim como Ele é. E nesse caminhar, né, de nos tornarmos semelhantes a Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, porque Ele é o nosso exemplo, não é? É a Ele que contemplamos pela fé, foi Ele que se fez um de nós, mostrando que, mesmo enquanto homens, mesmo neste corpo, não é, carnal, não é, nós podemos sim agradar a Deus, podemos servir a Deus, podemos assim alcançar a plenitude do seu Filho Jesus Cristo. E neste pensamento de desenvolvermos a nossa natureza em Cristo Jesus, hoje queremos continuar trazendo este princípio de avaliação, avaliando as minhas convicções e atitudes diante das provações. E quando a gente fala sobre provações, né, não precisamos entrar em muitos detalhes, não precisamos trazer muitos exemplos, porque todos nós passamos por provações, todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por dificuldades, alguns em maior intensidade, outros em menor, mas todos nós na vida humana estamos diariamente lidando com as angústias, com os problemas, não é? Com as oposições e com as inseguranças. E quando estamos diante das provações, este é o momento também de vermos se o nosso caminhar está seguro em Cristo Jesus. Porque é diante das provações também que estaremos avaliando a nossa fé no Senhor. E nessa série, né, nós temos aí nos preocupado e temos procurado entender que, como servos do reino de Deus, servindo ao Senhor Jesus por meio da igreja, que é o agente do reino na atual dispensação, ou nessa aliança, né, como queiramos entender, que é esse tempo presente até a volta de Cristo. Então, nós estamos nesse tempo presente em que Deus está tratando com sua igreja, e a igreja é o agente de Deus, é o agente do reino, para que o homem assim conheça, não é, a grandeza de Deus, conheça a glória de Deus, conheça o seu amor, as suas misericórdias e conheça a sua redenção. A igreja tem esse papel, a igreja tem esse ministério de anunciar aos homens a salvação em Cristo Jesus.
e precisamos constantemente sermos avaliados em nosso caminhar para verificarmos se estamos cumprindo fielmente o nosso chamado, assumindo os valores, a visão e objetivos do reino, onde o ponto central é alcançarmos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegarmos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, segundo Efésios, capítulo 4, versículo 3. Né? Já vimos isto, a necessidade de também, enquanto servimos, né? Precisamos também conhecermos quais são os valores, a visão e objetivos do reino de Deus, né? E vimos que a visão principal do reino de Deus é alcançarmos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, chegando à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E nesse processo, a avaliação da nossa caminhada cristã ocorre tanto da parte de Deus, como também é nossa tarefa constante e diária, fazendo essa autoavaliação. Então, a avaliação, ela acontece, né, tanto da parte de Deus, porque diariamente o Senhor está, como lemos no livro de Salmos, o Senhor está sondando os nossos corações, né? Ele está vendo se há em nós, né, caminhos que nos desvirtuem, que nos afastem dele. E ele estará sempre oferecendo o escape, ele estará sempre oferecendo maneiras de nos achegarmos mais a ele, e não de nos afastarmos dele. Né? Então, nesse propósito, Deus está constantemente nos avaliando por meio do seu Espírito, pela sua onisciência, pela sua palavra, e nós também precisamos fazer essa autocrítica, essa autoavaliação. E o que é que nós usamos como parâmetro? Deus, quando nos avalia, ele usa o seu próprio caráter, o seu próprio ser. Ele está nos comparando a ele mesmo, né? Vendo se realmente o nosso propósito, no nosso caminhar, é nos parecermos com ele. Se estamos, de fato, valorizando o Deus que nos ama, se estamos, de fato, valorizando o que ele nos ofereceu em Cristo, que é a vida eterna que jamais poderíamos alcançar por nós mesmos, né? E ele, assim, pelo seu caráter, ele está constantemente fazendo esta avaliação do nosso ser. Claro, Deus não faz isso para trazer sobre nós, né, aquele sentimento constante de erro, de pecado, de sentirmos aquele peso e ficarmos entristecidos. Não. Deus faz isto para que nos vejamos diante dele, né, diante de sua santidade, e alegremente, né, possamos dispor o nosso coração para nos parecermos mais com ele, e assim termos cada vez mais uma comunhão, uma intimidade com Deus cada vez mais próxima, onde possamos experimentar tudo aquilo que ele tem a nos dar. Mas, quando estamos nos avaliando, qual é então o nosso parâmetro? O nosso parâmetro é a palavra de Deus, né? Por onde que nós vamos nos avaliar? Qual é qual é a regra, né? Qual é a régua que eu vou utilizar para que eu possa medir o meu caráter, medir os meus procedimentos para saber se estou fazendo a vontade de Deus? É a sua palavra. É onde ele se revela, é onde ele diz aquilo que é agradável a ele, é onde ele também, né, acusa também as nossas imperfeições, os nossos pecados, é onde ele nos mostra a sua misericórdia e a sua graça. Então, precisamos estar recorrendo à palavra de Deus sempre que percebermos que precisamos nos avaliar, precisamos ver se há em nós algum caminho mau. Então, por isso também
temos a ordem de sermos, né, como Ele, santos. Quanto à nossa avaliação, né, como já falamos, o nosso padrão é a palavra de Deus. Então, todos os ensinamentos, todos os mandamentos, todas as ordenanças, todas as revelações que foram dadas por Deus, para que assim possamos andar fielmente na sua presença. Mas se estivermos avaliando apenas as nossas convicções, somente aquilo que guardamos em nossos corações, sem que avaliemos também as nossas práticas ou as nossas obras, nós corremos o risco de sermos meros intelectuais da fé. Então, se a nossa avaliação é somente daquilo que nós temos por convicção, aquilo que nós temos por crença, mas nós não estamos preocupados com o nosso proceder para verificar se aquilo que está em nossa mente, aquilo que está em nosso coração, isso também transparece no nosso viver diário, não só na minha relação com Deus, mas também na minha relação com uns com os outros, com o meu próximo, né? Então, se eu não fizer essa avaliação, se preocupar apenas, né, com aquele conjunto de regras, com aquele conjunto de crenças, eu estou sendo meramente um intelectual da fé, né? E Deus não se agrada disso. Deus, Ele quer que sejamos seres completos, onde a nossa boca professe também aquilo que nós estamos prontos também a fazer em resposta à nossa obediência a Deus. Então, nesse sentido, nós vamos meditar nesta noite na carta de Tiago. E Tiago, ele traz exatamente esse conflito aparente entre fé e obras, mas ele vai, na verdade, mostrar que ambas, fé e obras, precisam caminhar juntas. Não é aquela questão de eu mostrar que tenho fé apenas com a minha boca ou mostrar que tenho obras apenas com o meu proceder, né? Ambas as coisas precisam estar juntas para que assim tenhamos uma vida autêntica diante de Deus e diante dos homens. Por isso, né, essa carta, ela é um convite e é também um manual para que sejamos avaliados por Deus e por sua palavra e assim verifiquemos se estamos sendo praticantes ou apenas ouvintes da palavra de Deus. Essa carta, ela foi escrita para dar conselhos práticos, encorajar um grupo de crentes que estavam passando por provações e sofrimentos e corrigir tendências farisaicas de condutas, chamando-os à responsabilidade da vida cristã. Então, a gente vai ver que, primeiramente, o primeiro objetivo dessa carta ser escrita foi justamente alcançar esse grupo de crentes que estavam aí passando por provações, estavam passando por situações de sofrimento, e ela busca, melhor dizendo, ela busca, porque o que Deus fala, aquilo que Ele profere, né, tem o seu propósito, né? Mas o que é qual é a utilidade dessa carta? Encorajar, também trazer correção a algumas tendências que, na visão do autor, era semelhante à mesma conduta dos fariseus. Fariseus é aquele grupo de judeus, né, que viviam ali nos dias de Cristo, nos dias de Jesus, trazendo aquele peso sobre as pessoas, obrigando-os a cumprirem a lei, muito mais do que Deus havia ordenado por meio do seu servo Moisés. Então, os fariseus, eles criavam a leis e mandamentos, interpretavam a lei, e nessa interpretação eles tornavam a lei muito mais penosa do que ela já é, porque na própria carta de Tiago nós vamos ver que o homem, ele é incapaz de cumprir toda a lei, né? Imagine ter aí um grupo de pessoas que, ao invés de nos ajudar a cumpri-la, dificulte mais ainda
compreendê-la e colocá-la em prática em nossa vida. Então, os fariseus, eles eram assim, né? Falavam de boca, mas no proceder era totalmente diferente daquilo que eles pregavam. E Tiago tenta exatamente trazer uma correção a isto, né? Chamando esses crentes à responsabilidade da vida cristã. Por essas razões, a carta de Tiago é um excelente guia para avaliarmos as nossas convicções e atitudes diante das provações. Então, vejamos o que está nesta carta, né, para a nossa instrução. E aí, queremos, como forma de avaliação, né, queremos fazer a primeira pergunta a nós mesmos. Quem é o autor e quem são os destinatários dessa carta? É sempre bom, sempre que vamos ler um livro da Bíblia, procurar entender quem é o autor, quem foi que escreveu, né, e para quem ele escreveu. O livro ele se dirige a quem? Né? Ele escreveu em que circunstâncias? Quem eram as pessoas que seriam os leitores desse livro? Né? Então, com relação à carta de Tiago, quem escreveu essa carta provavelmente é muito mais aceito pelos estudiosos da Bíblia, dos textos antigos, que Tiago, o irmão de Jesus, teria sido aquele que escreveu essa carta. Eu sei que nesse momento algumas pessoas que estão nos escutando podem perguntar, peraí, irmão de Jesus, né? E Jesus teve irmãos, né? E Jesus não foi concebido de Maria em sua condição de virgindade, né? Quando ele foi concebido, não foi pelo poder do Espírito Santo, então como Jesus tem irmãos? A palavra de Deus nos responde. Mateus capítulo 13. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 13. E o versículo 55. Mateus 13, 55. Jesus aqui estava contando uma parábola, que era a parábola do tesouro escondido, e da pérola e da rede, né? Ele estava aqui narrando algumas parábolas, né? E então, quando ele acaba de proferir essas parábolas, ele se retira dali onde ele estava, e aí ele volta então para a sua terra, né? Jesus habitava ali nas proximidades de Cafarnaum, né? As margens do lago da Galileia. A Galileia é um grande lago que existe até hoje, ali na região da Palestina, onde hoje é Israel, né? E ele volta então para a sua terra, né? E voltando então para a sua terra, chegando na sua terra, algumas pessoas diziam o seguinte, né? De onde veio a este a sabedoria e esses poderes miraculosos? Versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Versículo 56. Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isso? A palavra é bem específica, esse texto, para aqueles que são tradutores da Bíblia, não há dúvidas. Quem traduz as Escrituras precisa ser um profundo conhecedor da cultura, da realidade social daqueles tempos bíblicos, né, dos tempos de Jesus. Então, eles precisam conhecer muito de como aquela sociedade se organizava. Nessa questão de parentesco, eles precisam conhecer todos os termos de parentesco para que façam uma tradução fiel. E quando aqui diz que Jesus, né, eles levantam esse questionamento, olha, não é este o irmão... não se chama, né? Seu pai José, sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas.
aqui de fato a palavra irmãos é irmão consanguíneo, é irmão de sangue de Jesus. Não é um parentesco de primo, de alguém da família distante, não. Eles são irmãos de Jesus, né? E aí vem a pergunta, olha, se são irmãos de Jesus, então o que eu posso dizer com relação a aquilo que é dito, que é ensinado em alguns meios, quando diz que Maria é a mãe para sempre virgem? Vem um grande questionamento, não é isso? Mas aí, mais uma vez, a gente recorre à palavra de Deus. Ainda em Mateus, lá no início do Evangelho de Mateus, onde narra o nascimento do Senhor Jesus, no capítulo 1 de Mateus, isso. Aqui nós vemos, do versículo 18 ao versículo 25, nós vemos o nascimento de Jesus Cristo, né? Primeiro, né, nós temos a anunciação, que é feita a Maria, depois temos a anunciação também feita a José, né, para que ele não temesse receber Maria como sua esposa, né, porque o que estava no ventre de Maria era gerado pelo poder do Espírito Santo. Mas, depois então que Maria concebe, né, que dá a luz a Jesus, né, o que é que acontece? Olha lá no versículo 25. Aliás, vou ler a partir do 24. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Mas não a conheceu até que ela deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. O termo aqui, conhecer, no grego, não é o sentido de coabitar, de ter realmente relações entre o marido e a mulher. Então, o que foi que José fez? José manteve-se, não é? Manteve-se longe, digamos assim, fisicamente de Maria, num contato físico, até que ela concebeu um filho. E quem era esse filho? O mesmo que havia sido anunciado, Jesus. Só que depois que Jesus nasce, o que é que acontece? José, então, toma ela como esposa, até mesmo para que ela não ficasse mal falada, né? Porque nos costumes daquele tempo, uma mulher engravidar, ainda estando noiva, era passível de apedrejamento, porque isso era não somente uma traição, mas era considerado prostituição. E pelas leis de Moisés, Maria deveria ter sido apedrejada. E para que isso não acontecesse, José, então, obedecendo a ordem de Deus, a toma como esposa. E lógico, da união de José com Maria, vem então os filhos e filhas, né, que Jesus não somente tinha irmãos, ele também tinha irmãs. Então a família de Jesus era bem numerosa, né? Eu imagino ele ali no meio, ele o mais velho, logicamente, né, cuidando dos seus irmãos menores, né, ensinando, né, a lei do Senhor, instruindo os seus irmãos, até então que ele diz aos seus irmãos, olha, a partir de hoje, né, eu não estarei mais com vocês, né? A partir de hoje eu inicio aquilo para o qual o Pai me enviou. E aí ele começa o seu ministério dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, né? O reino dos céus. Então, Jesus começa então o seu ministério pregando o arrependimento, deixando a sua casa materna e paterna. Mas Jesus, de fato, tinha irmãos. Então, acredita-se que o autor dessa carta é Tiago, irmão de Jesus. Opa, mas espera aí, como é que isso acontece? Bom, primeiro, Tiago, ele teve uma conversão bem tardia. É interessante isto, que os irmãos de Jesus não o reconheceram de imediato como Messias.
E eu fico me perguntando como isso é possível, porque Maria e José ouviram do anjo de quem se tratava aquele menino, ao ponto de Maria, né, no seu Magnificat, na sua oração, dizer: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria se refere ao seu filho como seu Salvador, né? E a gente só diz o meu Salvador quem está precisando de ajuda. Eu não vou chamar alguém de Salvador se eu não estou precisando de socorro e de ajuda, né? Então ela reconhece que, como ser humano, como pecadores que somos, ela precisava que ele, o seu filho, cumprisse a promessa de Deus de que um dia mandaria um libertador. E ela então, no seu Magnificat, diz essas palavras: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. E eu penso, não teria Maria e José falado para os seus outros filhos quem era Jesus? Não teriam eles revelado aos seus irmãos de que ele é o Emanuel, o Deus que veio habitar entre nós, aquele que veio para salvar o mundo dos seus pecados? Certamente sim. Certamente eles falaram, certamente eles anunciaram a Jesus como sendo também o Salvador da vida deles. Mas, como é comum entre irmãos, né? Como é comum entre irmãos, quando eu digo quando é comum, não estou dizendo que todo lar tem que acontecer isso. Eu estou dizendo que é comum encontrarmos em algumas situações de relacionamentos entre irmãos aquela questão de competição, não é? De inveja, não é? De rejeição, não é? De olhar aquele irmão como a ovelha negra da família, né? E quando eu digo aqui, né, é sempre naquele sentido, né, da rejeição, né? Então, pensando nisto, certamente havia algum incômodo dos irmãos de Jesus com ele mesmo. Talvez aquela mesma situação de José e os seus irmãos, quando José foi contar para os seus irmãos que tinha tido sonhos e que nos sonhos ele via os seus irmãos se inclinando para ele, via até o seu pai e a sua mãe também se prostrando diante dele, né? Claro, José estava aqui prevendo aquilo que Deus iria fazer com ele mais tarde, quando iria colocá-lo como o segundo maior do Egito, né? Talvez a mesma situação aqui entre os irmãos de Jesus. O fato é que, durante boa parte do ministério de Jesus, os seus irmãos não creram nele. Não somente os irmãos da casa, mas os seus irmãos judeus, no sentido de o povo judeu, na sua grande maioria também não o aceitou como Messias, não creu em Cristo como Messias. E por causa disso, a conversão de Tiago, ela foi bem tardia. Talvez Tiago tenha se convertido só depois que Cristo ressuscitou. Porque até então, antes, não se vê a menção de Tiago andando com Jesus e os discípulos antes de sua morte e ressurreição. Talvez, quando ele contemplou o seu irmão pendurado ali na cruz, ele lembrou de todas as profecias, porque ele era um conhecedor da lei de Deus. Ele certamente, como judeu, também era dedicado ao estudo, né, da Torá e de tudo aquilo que Deus já tinha falado por meio das profecias. E aí ele lembra, né, da promessa feita a respeito do libertador e vê ali no seu irmão o cumprimento, né? E com a ressurreição então vem a confirmação da sua fé, talvez desta forma, né? O fato é que quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos que estavam ali em Jerusalém no dia de Pentecostes, Tiago já estava com os discípulos. A gente vê isso lá em Atos, capítulo 1, versículo 14. O livro de Atos fica depois do Evangelho de João. Atos, capítulo 1 e versículo 14. Atos 1, 14, diz o seguinte: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas
com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, provavelmente, Tiago e os seus irmãos vieram a conhecer Jesus como o seu Salvador, depois, então, dos últimos acontecimentos de sua vida. E neste momento agora, eles estão aqui também reunidos em oração, em obediência ao que Jesus tinha dito, que eles não saíssem de Jerusalém, mas ali ficassem aguardando até que do alto fossem revestidos de poder, como de fato se cumpriu. Tiago também se torna uma pessoa de destaque na igreja que havia acabado de nascer aqui nos dias de Pentecostes. Então, aqueles novos crentes, aqueles mais de 3.000 crentes em Cristo Jesus, depois da pregação de Pedro, e depois mais 5.000, e a igreja crescia dia a dia, agora precisava de pastores, de pessoas que os conduzissem. E aí os apóstolos tomam então esse proceder, de cuidar dos novos convertidos ali em Cristo, aqueles que estavam agora no caminho, seguindo a Jesus como cristãos, e Tiago, ele aparece também como um dos líderes da igreja em Jerusalém. A gente vê isso lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Gálatas 1, versículo 19. Não, desculpe. Atos 15, versículo 13. Atos, capítulo 15, versículo 13. Atos 15, 13, nos diz o seguinte: depois que eles se calaram, tomou Tiago a palavra e disse: irmãos, ouvi-me. E aí ele vai relatar o que havia sido também dito a ele através de Simão, com relação em como Deus havia visitado os gentios também com o seu Espírito. Até então, o Evangelho estava sendo apenas difundido entre os judeus, estava apenas sendo pregado entre os judeus. Mas a partir do ministério de Pedro e Paulo, o Evangelho agora alcança outras fronteiras, inclusive os gentios. Quem eram os gentios? Eram aqueles que não eram judeus. Então, os gregos, os romanos, os celtas, povos de todo aquele mundo antigo que ainda não conheciam a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, Tiago aqui, ele se mostra como um daqueles que estava ali presidindo, que estava moderando aquela reunião. Então, possivelmente aqui seja Tiago, irmão de Jesus. Embora também existem outros 2 Tiagos que são citados como discípulos de Cristo. Existia Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, filho de Zebedeu. Então, são 2 outros Tiagos também. Porém, esses 2 outros Tiagos, eles provavelmente não seriam os escritores dessa carta, por questões, por exemplo, um deles foi morto ao fio da espada, antes mesmo da data da escrita dessa carta. Então, possivelmente não seria ele. Outra coisa é que essa carta, ela traz características muito próprias de um palestino que está vivendo na Palestina, escrevendo para judeus que estão fora da Palestina. E o outro Tiago, possivelmente, ele já não estava mais ali em Jerusalém. Então, existem várias outras razões que desclassificam esses 2 outros Tiagos, e apontam muito mais para Tiago, irmão de Jesus, o escritor, então, dessa carta. Então, muito bem. Compreendido isto, quem é o autor e quem são os destinatários desta carta? Os destinatários primários, mais prováveis, são os judeus cristãos. Então, toda carta tem um destinatário, tem um remetente e tem o destinatário. O remetente aqui é Tiago, servo do Senhor Jesus, em obediência ao que Deus estava revelando a ele, ele escreve e então remete essa carta para quem? Para judeus cristãos espalhados
por toda a região da Judéia e fora da Judéia também. Quando a gente fala aqui de judeus cristãos, é bom lembrarmos que, neste tempo, não é, com a pregação dos apóstolos e principalmente com a dispersão, e nós vamos ver isso no início da carta, com a dispersão de um grande número de crentes em Cristo, que tiveram que sair de Jerusalém por conta da perseguição que iniciou-se por parte do governo da Judéia, que era, no caso, o governo de Herodes Agripa I. O governo herodiano, mais ou menos, é o seguinte: é um governo que surgiu em uma pessoa, depois esse governo se dividiu entre os seus filhos, né? E, por fim, né, terminou na mão de Agripa II, que era o filho de Agripa I. Né? Depois de Agripa II, não teve mais ninguém que desse sucessão ao trono de Jerusalém, no caso da região da Judéia. Então, Agripa I, ele iniciou uma tremenda e forte perseguição aos cristãos. E isso foi marcado, digamos assim, o estopim, o marco foi a morte de Estevão. Isto também está no livro de Atos. Nós vamos encontrar no livro de Atos, Atos capítulo 6, dos versículos 8 a 15, Atos 6, 8 a 15, a gente vê aí o relato da prisão de Estevão, né? Quem era Estevão? Olha aí o versículo 8. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, Estevão era este homem a quem Deus deu, né, virtudes do seu espírito, e ele era um homem cheio de fé e de poder, e ele fazia sinais, levando o povo assim a crer no nome de Jesus Cristo. E aí se levantaram alguns das sinagogas, ou seja, alguns líderes judeus, junto com outros judeus, né, se levantaram, e esses eram dos sirineus e dos alexandrinos. E o que é que eles fizeram? Eles começaram a discutir com Estevão, mas não resistiam, não podiam resistir à sabedoria de Estevão. Estevão, ele era cheio de sabedoria, a sabedoria do alto, e tudo que saía da boca de Estevão era para refutar e para desfazer, digamos assim, né, as inverdades saídas da boca daqueles homens a respeito das profecias com relação ao Messias. Então ele testemunhava e testificava de Cristo com verdade e poder, né, ao abrir a sua boca. E lógico, isso irritou aqueles homens, e eles então contrataram pessoas para darem falso testemunho sobre Estevão. E Estevão foi preso, né, interrogado. Depois, no capítulo 7, a gente vê o discurso de Estevão, que, né, vai desde o versículo 1 até o final do capítulo, né, até o versículo 53. Mas aí lá no versículo 54 do capítulo 7, depois de todo o testemunho de Estevão, né, buscando convencer aquelas pessoas da verdade a respeito de Cristo, o que é que acontece? Versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram unânimes contra ele.
quando Estevão, então, diante desse momento tenso em que essas pessoas se levantam contra ele, já buscando atentar contra a sua vida, o que é que Estevão faz? Estevão ergue os seus olhos aos céus. Ele não clama por outras pessoas, ele não clama por pessoas influentes, ele olha para os céus, de onde vem o nosso socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Estevão tinha essa convicção de que o seu socorro estava no Senhor. E o que é que ele vê? Ele vê os céus abertos e vê o Filho do Homem, vê a pessoa de Cristo à direita de Deus. Pouquíssimas pessoas tiveram o privilégio de, em vida, ter essa visão. E Estevão foi um deles. Que glória, Antes mesmo de entrar nos céus, enquanto ainda humano, nesse corpo carnal, pecador, vê a glória de Deus e vê o Filho de Deus em sua glória, Então Estevão teve essa visão. Mas por conta disso, as pessoas se enfureceram mais ainda, E o que é que eles fizeram? E apedrejaram a Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Essas palavras nos lembram as palavras de um outro homem. Quando Estevão, diante dos seus algozes, diante dos seus assassinos, já recebendo aquelas pedradas, sentindo no seu corpo, o machucar, a dor, e o sangue certamente escorrendo pelo seu corpo, Estevão então olha mais uma vez para os céus, em oração diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Essas mesmas palavras foram ditas pelo seu mestre: em tuas mãos, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Essas foram as últimas palavras de Cristo na cruz. E outra frase também que ele imitou o seu mestre, quando ele diz o quê? Ajoelhado, ele clamou com grande voz, dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado. Essa mesma, em outras palavras, mas com essa mesma ideia, disse o Senhor Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E ele lembrou, ele teve compaixão daquelas pessoas naquele momento em que o seu coração, diante daquela tribulação, diante daquela agonia, diante daquela dor, poderia ter se enchido de quê? De furor, de ódio, E poderia ele ter clamado o juízo de Deus sobre aquelas pessoas, rogado o juízo de Deus sobre aquelas pessoas, mas ele ora por aquelas pessoas. E ele diz: Pai, não impute a eles esse pecado. Porque muito melhor sabia Estevão que o que lhe aguardava naquele momento, era a glória que estava por vir. Em poucos segundos ele estaria na presença do seu Senhor. Então nada daquilo significava para ele. Restava tão somente perdoar aquelas pessoas, pedir que Deus tivesse misericórdia, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E por conta disso, no capítulo 8, agora, versículo 1, diz assim: Também Saulo consentia na morte dele. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Este Saulo citado aqui, que consentiu na morte de Estevão, ou seja, ele permitiu, ele estava lá. Saulo provavelmente estava neste momento em que Estevão foi apedrejado. E quem é este Saulo? Esse Saulo é aquele mesmo que, depois de receber carta do procônsul para perseguir os crentes em Cristo, ele, a caminho de Damasco, se não me falha a memória, agora minha cabeça aqui me traiu, mas quando Saulo estava a caminho, Saulo, então,
tem um encontro com o Senhor, né? O Senhor aparece a ele tem a visão de Cristo, ele ouve a voz de Cristo, né? Quando o Senhor Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta: quem é o Senhor que fala? E ele diz: eu sou aquele a quem tu persegues. E quem é que Saulo estava perseguindo? Os crentes? Não, os crentes não estavam ainda na sua posição glorificada ao lado de Deus, eles ainda estavam aqui na terra. E então quem é que fala: eu sou aquele a quem tu persegues? Estava falando ali a pessoa de Cristo, à direita de Deus, o mesmo que Estevão viu, né? Então, perseguir os crentes em Jesus Cristo é a mesma coisa que perseguir ao Senhor dos crentes. Quando os crentes são perseguidos, quando os crentes são injuriados, quando os crentes são zombados, quando os crentes são perturbados na sua ordem, na sua liberdade de cultuar a Deus, a quem que essas pessoas estão fazendo isso? Ao crente? Não, eles estão fazendo isso contra o próprio Senhor Jesus Cristo. E é isso que Saulo escuta, né? Olha, Saulo, você quem está falando com você não é nenhuma das pessoas que você está perseguindo lá aí, né? Que você tem as cartas, talvez até com o nome dessas pessoas. O meu nome não está nessa carta, mas eu sou aquele a quem você persegue. Eu sou o Senhor a quem você persegue. E neste momento, Saulo, então, arrependido, né, já caído, né, porque ele cai do cavalo, né, diante daquela luz também que ele viu, da glória do Senhor. E Saulo, então, se converte ao Senhor Jesus e ele passa a ser chamado de Paulo, né, recebe agora do Senhor o nome de Paulo, e ele então é chamado para ser apóstolo entre os gentios. E diz então que por conta dessa situação, uma grande perseguição, né, fez com que aqueles crentes fossem dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria. Então, todos aqueles crentes que haviam se convertido após a pregação dos apóstolos, eles agora começaram a se dispersar, começaram a ir para outros lugares por conta da perseguição. Só quem ficou em Jerusalém foram os apóstolos. E a gente pode dizer: puxa, eles são resistentes, está vendo? Ficaram ali em Jerusalém porque queriam resistir e não abandonar a igreja. Não, infelizmente não. Os primeiros a cumprir a ordem do Senhor, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, não foram os apóstolos, por incrível que pareça. Os primeiros a fazerem isso foram os crentes. Foram aqueles novos discípulos, não os apóstolos. Porque os apóstolos, eles deveriam ter ido. O Senhor Jesus mandou que eles fossem, mas eles não foram, eles ficaram em Jerusalém. Talvez, né, achando que ali a situação era mais segura para eles. Talvez pela condição de liderança, não sei, né? Mas eles não saíram de Jerusalém de imediato, né? Foi necessário, né, que o Senhor movesse outras situações para que eles começassem então a ir e pregar o evangelho em outros lugares. Mas agora, de início, quem é que sai? São os judeus cristãos. Judeus cristãos por quê? Porque eles continuavam sendo judeus. Eles continuavam guardando muitos preceitos do judaísmo. A lei, os profetas, os salmos continuavam sendo para eles a palavra de Deus. Mas agora eles tinham a plena convicção de que tudo aquilo que os profetas haviam dito antes de Cristo vir ao mundo, agora se cumpre na pessoa de Jesus. E agora eles se tornam cristãos, né? Então, esses ouvintes são os primeiros destinatários de Tiago. É para eles que Tiago escreve. Mas por que Tiago escreve para eles? Aí nós vamos ver realmente o contexto da carta para podermos entender isto. Desculpe, acho que eu passei aqui. Além dos destinatários primários, temos também os destinatários secundários. Ou seja, Tiago não intencionalmente, não conscientemente, ele escreve uma carta que também teria um alcance muito maior do que ele imaginava. Não apenas aqueles primeiros crentes, mas também
todo crente em Cristo Jesus. Ele ainda não compreendia que a mensagem ia chegar tão além, né? Além até mesmo das fronteiras dos oceanos, e iria romper continentes, de maneira que a sua mensagem, ou seja, a carta, né, escrita por ele, revelada por Deus, também serviria a nós como consolo, como ajuda, como fortalecimento. Então, nós, os crentes em Cristo, hoje, nós somos esses destinatários secundários. Tiago também escreveu para nós, porque o que ele fala, né, em sua carta também diz respeito à nossa conduta, ao nosso caminhar com o Senhor. Nós já vamos caminhando aqui para concluirmos. Continuando, a gente entra então aí no primeiro questionamento, né? Quais são as minhas convicções diante das provações? Mas antes de entrarmos realmente nesse tópico, precisamos abrir a nossa Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. A partir do versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. Glorie-se o irmão de condição humilde na sua posição. O rico, porém, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Pois o sol sai com seu ardente calor e faz secar a erva. A sua flor cai e a sua formosura perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado pela prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Nestes versículos iniciais, nós vemos a seguinte declaração: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago aqui ele está se identificando, né? Quem é ele? Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E isso é maravilhoso, né? Ouvir agora Tiago dizendo: eu sou servo do meu irmão, né? Do Senhor Jesus Cristo, eu sou servo dele. Ele é o mais velho, né? Mas não é por isso. Eu sou servo porque ele é o Deus encarnado, ele é o Filho de Deus, ele é o meu Salvador. Por isso eu sou o seu servo, porque a minha fé está inteiramente depositada nele. E Tiago diz mais: as 12 tribos da dispersão. Com relação aqui às 12 tribos, Israel de fato se formou, a nação de Israel, né? Se formou a partir de Abraão. Depois então Abraão tem o seu filho, o filho da promessa, que é Isaque, né? Isaque então, né?
gera também a dois outros filhos, Esaú e Jacó. Jacó, então, tem 12 filhos, e desses 12 filhos, então, se formam as 12 tribos de Israel. Esse povo passou por uma história tremenda, né, na sua relação com Deus, né, onde Deus constantemente mostrando o seu amor, a sua misericórdia, né, um povo contumaz, pecador, rebelde, né, mas mesmo assim, Deus sempre tratando com eles, né, algumas vezes de uma forma dura, né, Deus sobre eles trouxe a perseguição de outras nações, eles foram levados como cativos para outras nações, né, como foi o caso da Babilônia, que foi um dos últimos cativeiros, né, e nesse momento, boa parte do povo de Israel foi retirado de sua terra, né, da Judéia, e levado então para essas nações. Mas não foi toda a nação de Israel. Algumas tribos ainda ficaram por ali, em Jerusalém, na região da Judéia, né? Então, essas tribos aqui da dispersão, essas 12 tribos, não necessariamente está se referindo ali aos que foram dispersos, aos que foram tirados num período lá, né, a 560 a.C., mais ou menos, quando eles foram retirados de suas terras para a Babilônia. Provavelmente, quando ele fala aqui sobre as 12 tribos dispersas, ele está de fato trazendo uma ideia de que realmente é toda a nação de Israel, mas não a Israel Estado, e sim a Israel de Deus, a Israel espiritual, que é todo aquele que colocou a sua fé no Salvador, assim como fez Abraão. Já falamos sobre isso, que Abraão, ele é tido como pai da fé, né? Porque mesmo sem ver, ele creu. Ele saiu de sua terra, de sua parentela, dos seus parentes, e foi para um lugar que ele nem conhecia, né? E ali ele creu, inclusive, que Deus daria a ele o quê? Uma descendência, né? E mesmo a sua esposa não podendo ter filhos, ele assim creu na promessa de Deus, e Deus cumpriu o seu propósito. E a palavra de Deus diz que, como Abraão, todo aquele que crê é contado também como filho de Abraão. E nós somos filhos de Abraão pela fé. Então, Tiago aqui provavelmente está se referindo a esses judeus conversos, a esses judeus transformados em Cristo Jesus. Ele não está falando para os judeus no sentido Estado, né? da nação-Estado, mas está falando desse povo separado através da redenção em Cristo Jesus. E ele então traz a sua saudações. E essa palavra era muito comum nos escritos judaicos. Então, certamente, o escritor era um judeu, né? Então, por isso que se acredita que ele era o Tiago, irmão de Jesus. E aí ele começa dizendo: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria passardes por provações. E sobre isto, né, quando a gente fala aqui provações, Tiago está pensando em dois tipos de provação. Ele está falando das provações externas e também de provações internas. Então, ele vai abordar essa questão das provações sobre duas óticas: as provações externas e as provações internas. Provações externas era bem conhecido desse público, né? Eles saíram da Judéia, aliás, saíram de Jerusalém por conta da perseguição, né? Viram Estevão ser apedrejado. Provavelmente outros sofreram também da mesma maneira, né? Foram mortos, porque Paulo perseguia com esse propósito, de levá-los presos, né? De serem torturados por conta da fé que professavam em Cristo Jesus. Então, provavelmente eles sabiam muito bem o que era sofrimento por causa do nome de Cristo Jesus. Isso vai se intensificar nos próximos séculos, depois então que Paulo inicia o seu ministério e ele começa a plantar igrejas em outros lugares. Os cristãos vão ser cada vez mais perseguidos, até que chega de fato ali por volta do ano 60, 70, quando Nero também, um outro imperador romano, né, começa uma grande perseguição aos cristãos. E os cristãos agora vão ser levados às arenas, aos coliseus, que eram aqueles lugares de espetáculo, onde eles eram jogados para
serem torturados por gladiadores, que eram homens treinados para a luta, para a guerra, homens fortes. Agora você imagine, né? Pessoas que eram agricultores, que eram comerciantes, pais de família, que nunca pegaram em uma arma, tendo agora que lutar por sua vida frente àqueles homens. Eles não resistiam, não é? Evidentemente morriam, e morriam de forma dolorosa, trágica. Quando não era isto, eles eram jogados para as feras, ursos, leões, javalis selvagens, né? E eles eram dilacerados por esses animais. Homens, mulheres e crianças, nenhum era poupado, né? Então assim fez Nero, assim fez também outros reinos pagãos, quando os cristãos começaram a se espalhar pelo mundo, né? Então Tiago, ele sabia muito bem o que era a necessidade desses crentes. Eles precisavam ser animados diante das perseguições, e ele então diz: olha, tenham por motivo de grande alegria o passarem por provações. Agora, quando a gente fala sobre isso, lógico que você não vai chegar com um sorriso no canto da boca dizendo: eu estou sendo provado, né? Olha, meu irmão, tu não sabe como está sendo bom eu ser provado, né? As dores são tantas, eu choro toda noite, né? A minha angústia é tão grande, dando gargalhadas. Lógico, ninguém passa pela provação nessas condições, né? Quando ele então fala aqui sobre alegria, sobre gozo, sobre regozijo nas provações, ele está falando não pelas provações, mas na provação. Nós não temos alegria pela provação, né? A provação em si, ela não é motivo de alegria, porque sabemos que ela é resultado do pecado também que corrompeu a humanidade, né? Então, quando enfrentamos provações, sabemos que isso é o resultado do próprio pecado na humanidade, ou porque pessoas estão agindo de forma maliciosa para prejudicar as nossas vidas, ou porque nós mesmos, na nossa fraqueza, no nosso pecado, nos colocamos em situação de provação, de dor e sofrimento. Então, a gente não se alegra com a provação, mas o crente em Jesus, segundo Tiago, ele deve se alegrar na provação, porque é na provação que ele vai encontrar os propósitos de Deus. E Deus tem propósitos na provação, não é? Deus ele não cria a provação, como já falamos, né? Mas quando ele sabe que vamos passar por elas, quando ele então permite então que sejamos conduzidos pela provação, ele também nos dará o seu socorro, nos dará a sua ajuda, nos dará o seu auxílio. E é aí então que ele vai cumprir os seus propósitos. Mas sobre isto nós deixaremos para a próxima mensagem, para o nosso próximo domingo, darmos então continuidade a esse tema, avaliados no servir, avaliando minhas convicções e atitudes diante das provações. Que Deus então conserve as nossas mentes assim, guardadas nele, mesmo sabendo que as provações são instrumentos também de Deus para o nosso aperfeiçoamento. Que guardemos a nossa fé e convicção como fez Estevão, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Que possamos ver o Senhor na sua glória, sabendo que tudo isso aqui um dia irá passar. E quando Ele vier em poder e glória, nós receberemos assim o galardão, receberemos do Senhor, né, o prêmio, o vinde benditos do meu Pai, né? E é isso que as nossas almas e os nossos corações anelam e aguardam. Que o Senhor assim abençoe a sua vida, que você também esteja desejoso de conhecer qual é o propósito de Deus para a sua vida em meio às provações, nos acompanhando no próximo domingo. Assim desejamos, em nome do Senhor Jesus. Curvemos nossas cabeças, uma breve oração, concluindo então esse momento. Senhor Deus, damos graças a Ti, ó Deus, por esta noite já que se iniciou, pelo tempo que passamos aqui em Tua presença, pela Tua palavra lida e também refletida. Senhor, que o Senhor esteja assim nos ensinando a
vermos, ó Pai, o Teu auxílio sempre, em todo momento, pois é promessa Tua que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Pai, que possamos ter a visão de Estevão, da Tua glória, Senhor, e que não temamos, Senhor, qualquer um que se levante contra nós, porque o Senhor peleja por nós. E mesmo até, Senhor, que as nossas vidas sejam ceifadas, nada irá nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos dê um restante de noite em paz, que o Senhor nos guie nesta semana, nos dando também vitórias em todas as situações. Em nome de Cristo Jesus. Amém.